Essa será a aplicação do TVI. Eu esqueci de mencionar, perdão. O teorema do valor intermediário é conhecido abreviadamente como TVI. A gente vai chamá-lo de TVI. E de aplicações do TVI, nós iremos conhecer como descobrir que uma equação possui uma certa raiz entre um ponto e outro. Então, é nesse sentido que a gente vai ver as aplicações do TVI. Claro, aqui a gente não vai abordar detalhadamente o TVI, teorias sobre eles. Então, na nossa turma, o que a gente vai trabalhar com o TVI são exemplos ou problemas desse tipo, de o quê? De mostrar que existe uma raiz em um certo intervalo, ou seja, entre um número e outro. Inclusive, quando eu passar os exercícios, serão exercícios parecidos com esse exemplo. Então vamos colocar nosso sol de solução, vamos já ler nosso problema e veremos também como é que a gente pode usar o TVI para descobrirmos, para conseguir solucionar esse problema. Eu não sei exatamente, eu precisei parar, eu não sei exatamente onde eu... lembrei, eu acho que eu falei que a gente iria resolver esse problema. Então, guys, do que o problema consiste? Mostre que existe uma raiz da equação, essa equação aqui, entre 1 e 2. Para quem não sabe, a raiz de uma equação é um valor para a incógnita daquela equação que satisfaz a equação. Como assim? Falando de uma maneira mais simples, a raiz dessa equação será um valor para o x, onde se eu substituir o x aqui, ou seja, onde tiver x, se eu substituir o x por esse valor, na hora que eu fizer a conta aqui todinha desse lado esquerdo, aqui, todinha ela, vai dar igual ao mesmo do outro lado, ou seja, vai dar quanto? Vai dar 0. Então, mostrar que existe uma raiz dessa equação é mostrar que existe algum valor x, que se eu fizer joga aqui, faço menos 2, tem que dar quanto? 0. E muitas vezes isso não é fácil de se conseguir. Se fosse uma equação de grau 2, era muito simples. Você poderia usar a fórmula de Bhaskara, por exemplo. Se eu colocar aqui, x² menos 4x mais 4 igual a 0, ao usar a fórmula de Bhaskara, você vai achar x igual a 2. Pode tentar ir usando a fórmula de Bhaskara. Ou seja, se eu jogar o x igual a 2 aqui e aqui, na hora que eu fizer a conta vai dar 0. Será mesmo? Bora fazer o teste. Fazendo x igual a 2 aqui, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Menos, fazendo x igual a 2 aqui, vai ficar 4 vezes 2, vai ficar 8. E mais 4. Acontece que esse 4 aqui, somado com esse 4, vai dar 8. Subtraído com 8, morre e dá 0. Veja, deu certinho. Esse 2 realmente é raiz, porque deu certinho. Então, essa questão de raiz de equação não tem nenhuma ligação com raiz quadrada. Não vão se confundir, é porque alguns pode acabar se confundindo devido ao nome. Porém, guys, aqui não é grau 2, é grau 3. Grau 3 é um pouquinho mais complexo. Nós temos alguns recursos como Brio-Ruffini, mas Brio-Ruffini só funciona quando nós temos raízes racionais, que são frações de inteiros. Aqui não é o caso. Então, aqui a gente vai ter que fazer alguma investigação. Nesse caso, a gente vai partir para o TVI. Então, toda essa história é para dizer que essa situação é complexa, aqueles métodos que a gente conhece já não são eficientes. Provavelmente, nenhum método que você estudou no ensino médio, claro, posso estar enganado, mas provavelmente nenhum método que você estudou em ensino médio vai conseguir obter uma raiz para essa equação. Então, o que a gente vai tentar aqui é mostrar que tem uma entre 1 e 2.
e a gente vai usar o TVI. Para o TVI, guys, esse 1 e 2 vai funcionar como o nosso A e B. E para usar o TVI, A e B, que é aqui no eixo X, eu preciso de uma função contínua. Quem vai ser a minha função contínua? A minha função contínua será esse polinômio aqui que a gente vai batizar. Então eu vou escrever assim, ó, seja f de x. Como é polinômio, você quiser escrever p de x, um p de polinômio para dar uma ênfase, pode ser também. Para simplificar a nossa situação, a gente vai chamar de f. Na maioria das aulas eu costumo chamar p, mas hoje eu vou chamar de f. Então toda essa parte do lado esquerdo eu vou chamar de f. E f é uma função contínua, guys, porque é um polinômio. Seja f de x, eu vou colocar aqui, ó, uma função que contínua. Para quem não lembra, contínua, quando a gente fala contínua, é contínua em todos os pontos, todos os números do domínio. Mas no nosso caso, a gente não tem interesse em todos os números. A gente só quer continuidade pelo teorema em um intervalo. E o nosso intervalo escolhido vai ser do 1 até o 2. Então, vou colocar aqui uma função contínua em... Vou colocar um intervalo que começa no 1 por causa daqui e termina no 2 por causa daqui. Perceba, fechado, atente-se a esse detalhe sutil, a esse detalhe técnico, intervalo fechado. Então, está satisfazendo o nosso teorema. Mas, para realmente a gente usar o nosso teorema, a gente precisa de quem? De um valor intermediário. Intermediário, o tal do n. Mas esse valor intermediário tem que ser intermediário em que? Entre, como a gente vê, entre a imagem de f de A e f de B. Aliás, guys, sabe Deus quem é a imagem aqui. Então, a gente vai primeiro calcular essa tal de imagem. Então, dessa forma, a gente coloca um ponto aqui. Calculamos a imagem nesse primeiro, que é o 1, e a imagem, que é o 2. É nesse momento que a gente levanta a bandeirinha, balança e torce para um dar negativo e o outro positivo. E quando eu falo isso, é nesse momento que você levanta a mão, são 5 dedos, levanta a mão para perguntar: por que, professor, que eu quero um positivo e um negativo aqui? Não importa quem, eu quero um positivo e um negativo. Vamos descobrir isso no futuro. Mas vamos fazer as contas. Bora lá calcular a imagem desse bichinho. Calculando a imagem do 1, você pode calcular aqui diretamente. Se você tiver dúvida, você pode procurar um atendimento, um monitor ou o professor. Mas calculando, eu não sei quanto é que dá aqui, eu acho que dá menos 1. Dá menos 1, salvo engano. E calculando a imagem no 2, nós vamos dar um pause para poder calcular. E no 2, exceto se eu estiver errado, deve dar 12, mas eu posso ter errado conta, guys. E aí vocês conferem aí o resultado. Pois bem, ainda bem que deu um negativo e um positivo. Por que que é bom? Lembrando que a imagem fica no eixo Y. Então, aqui está o menos 1 e o 12. Aí eu pergunto de vocês, um negativo e um positivo. Quem é um intermediário aqui para a gente usar o nosso TVI? O zero. O zero é um intermediário entre negativo e positivo. Por isso que eu torci aqui para dar sinal. Aí eu pego assim, então, se zero é intermediário, coloca aqui, ó, intermediário, e vocês vão já conhecer a importância do zero. Intermediário entre a imagem, essa é a imagem do 1 e a imagem do 2. Imagem do 1 e a imagem do 2. Então, pelo TVI, estou invocando o TVI agora, que ele é intermediário. Existe um C real não. Ele tem que estar entre 1 e o 2. O cabra do intervalo. Existe um C entre 1 e 2, tal que, lembre-se que esse aqui, eu uso esse símbolo como tal que, parecido com tem o que, tal que o que? Tal que a imagem desse C seja o nosso valor intermediário, que é isso que dizia o teorema, a imagem do C igual ao intermediário é zero. E isso aqui
que mata o nosso problema. Por que que mata o nosso problema? Porque, guys, a imagem de C, veja, a imagem de C é o valor da nossa função, disso aqui, para o x substituído por C. Quando eu pego isso igual a zero, olha o que que fica. Ou, vou colocar aqui, ó. O que que é a imagem de C? É esse trequinho aqui, eu vou até diminuir. Vou colocar aqui 4x ao cubo. X não, né? C menos 6c ao quadrado mais 3c menos 2. A imagem de C é isso aqui, igual a zero. Quando a gente coloca igual a zero, olha o que que a gente tem. A gente achou esse C, então, ele é um número substituído no lugar do x que zerou. Aí eu pergunto de vocês, o que é o tal número substituído por x que zera? É o que a gente chamou de, lá no começo, de quê? De raiz. O C é a nossa raiz, guys. Portanto, C é uma raiz da equação dada e está entre o quê? E está entre 1 e 2, conforme nosso problema pedia. Isso aqui é um 2, tá? Parece uma interrogação, mas é um 2. Isso finaliza o nosso problema. Então veja como a gente usou o TVI. Chamou, vamos colocar aqui, chamou o lado esquerdo aqui da equação de uma função. Esse aqui era o nosso intervalo que a gente usou para o TVI, calculamos a imagem. 0 foi o intermediário, invocamos o TVI. É isso aí. Dúvidas? Atendimento com o professor ou com o monitor. E isso encerra a nossa aula de hoje. Thanks.